Tudo bem, meu amigo, minha amiga? Prazer estar com você. Meu nome é Marcelo Gorla, eu sou contador, graduado, pós-graduado, mestre, doutor, PhD em contabilidade. Há 5 anos eu estou dentro do grupo Contador do Trader e sou sócio do CDT Company, dessa empresa de assessoria contábil que está fazendo a diferença no mercado brasileiro. Hoje nós temos uma equipe com vários contadores e especialistas fiscais tributários. Nós atendemos em mais de 18 estados no Brasil. Temos mais de 79 municípios aqui que nossos clientes fazem a sua residência fiscal e nós atuamos em todos os segmentos. Então, se você tem uma empresa virtual, se você tem uma empresa industrial, comercial, atacado, se você quer abrir uma holding patrimonial, uma holding de participação societária, uma offshore, não importa. Nós temos soluções para todos esses segmentos empresariais. Então, é um prazer estar com vocês e hoje falar de um tema que é o Imposto sobre Valor Agregado, ou IVA. Está dando medo ou está dando uma visão de oportunidade? Depois da vinheta, nós vamos conversar sobre isso. Meu amigo, minha amiga, a gente começa falando nesse vídeo sobre o tal de IVA, Imposto de Valor Agregado, que a partir de 2026 entra em fase de teste para que em 2027 ele já começa a ser atuante, tanto do ponto de vista fiscal, de recolhimento, como do ponto de vista legal. Se você não recolher, se você não fizer da forma correta, você pode sofrer penalidades a partir de 2027. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse imposto. Esse imposto que está em 175 países. No Canadá, por exemplo, esse imposto tem 5% de valor. Então, o IVA no Canadá, que é chamado de VTA lá, é de 5%. Na Austrália, é de 10%. E aqui no Brasil, Marcelo, como e quanto vai me custar essa brincadeira dessa reforma? Bom, a reforma foi algo construído ao longo de anos, sempre esperada. Do ponto de vista da contabilidade, tanto nós contadores como vocês empresários, sempre tivemos a expectativa de ter uma área fiscal tributária no Brasil muito mais simples, muito mais compreensível, sem armadilhas, sem guerras fiscais entre estados, sem você empresário ter que colocar um centro logístico no estado vizinho, sem você ter que colocar um centro de administração no estado, mas os depósitos estarem perto do porto, mas um outro lá no meio do Brasil, lá em Goiás, por exemplo. Toda essa logística, ela era importantíssima, porque nós tínhamos uma guerra fiscal interestadual. E porque nós tínhamos, antes dessa guerra, precedentes. Você tem um imposto que é estadual, você pode ter, dentro de um estado, benefícios, você pode ter algum segmento privilegiado, no outro estado não tem. Toda essa emaranhada de informações que, ao longo dos anos, ficou restrito às assessorias tributárias, a alguns contadores, e dificilmente chegava de uma forma resumida para o empresário, deixa de existir ao longo de 7 anos. De 2027 a 2033, nós vamos ter um momento em que o Brasil vai gradativamente deixando o seu passado tributário e colocando todas as suas fichas em 2 impostos. O CBS, Contribuição, Bens e Serviços, e o IBS. O que significa cada um dessas siglas? Bom, o CBS ele vai substituir o PIS e o COFINS. PIS e COFINS que, quando você, Simples Nacional, paga o seu imposto, já estão naquela guia do DAS. Aliás, é uma guia única com todos os impostos lá dentro. PIS, COFINS, ICMS, ISS, tudo que precisar de imposto está dentro daquela guia. Se você paga R$ 1.500, todos esses impostos têm uma partezinha daqueles R$ 1.500. Tem uma alíquota. E olha que o Simples Nacional tem 5 anexos. Dependendo da sua atividade, você está no anexo 1, 2, 3, 4, 5. Cada anexo tem linhas. Esse anexo aqui eu começo de 6%, vou até 15%. Esse aqui eu começo de 3%, vou até
16. Então, olha a complexidade daquilo que a gente chama de simples. Então, no simples, você pode fazer parte de 5 categorias diferentes e tem que ver, de acordo com o seu faturamento dos últimos 12 meses, em que linha que você está. Bom, dentro dessa guia que tinha o PIS e o COFINS, a partir de 2027, sai o PIS e o COFINS. E você pode fazer o pagamento da mesma forma com uma guia única, Marcelo? Pode. Aí você não vai ter mais o PIS e COFINS, você vai ter o CBS dentro dessa guia. Mas, como tudo que parece que está sendo simplificado, tem algumas exceções. Se você quiser destacar o CBS numa outra guia, sozinho, paga-se os impostos do DAS, da guia única aqui, e o CBS sozinho numa outra guia, você vai ter uma vantagem. Você vai participar de um novo modelo chamado Simples Híbrido. E nesse Simples Híbrido, qual é a vantagem? Você pode não só oferecer crédito, mas você pode tomar crédito. O Simples vai conseguir ter crédito. Olha que vantagem interessante que eu estou te entregando aqui, hein? É uma pérola isso aqui, é um tesouro. Você talvez não tenha ouvido falar em ideia nenhum do Simples Híbrido, ou até ouviu e não entendeu. Então, para você participar do Simples Híbrido, você continua com a guia da DAS e você vai criar uma outra guia. O escritório vai fazer isso para você pagar o CBS separado. Quanto que eu vou pagar de CBS, Marcelo? Ponto de interrogação. Não sabemos ainda. Vai ter votação na Câmara, no Senado, no segundo semestre desse ano. Pode ser que chegue a 9,3%. Tá? É o que nós estamos trabalhando nas declarações do ministro da Fazenda e de políticos. A gente acredita que chegue nisso. Então, veja bem, se eu comparar o sistema atual com o sistema novo, eu estou falando que eu vou substituir PIS e COFINS pelo CBS, ICMS e ISS pelo IBS. Saem 4 ou 5, nascem, o IPI também morre. Então, morrem 5 impostos e nascem apenas 2. Por isso que a gente chama que o nosso imposto de valor agregado ele é dual. Nascem 2, o CBS e o IBS. A soma desses dois pode chegar a 27%, 28%. Não temos certeza para isso. O que eu tenho certeza é que você tem que começar a pensar em reorganizar, em se preparar, principalmente em entender como você está constituindo o preço dos seus produtos hoje e como você vai passar a constituir o preço dos seus produtos em 2027. Pensando que há uma vantagem. Não vai existir na malha que o governo está criando, aonde ele vai recolher o seu imposto logo que você faturar, lá no banco, lá na fintech, quando o teu cliente pagar por um link de cartão, pagar por um boleto, quando ele cair o dinheiro lá, o dinheiro já vai ser separado para você, empresa, e para o Estado, para o governo, para o comitê do gestor da reforma tributária. Então, quando isso acontece, ele tira o dinheiro na hora de você, não vai ter mais concorrentes que estão te atrapalhando no mercado, porque eles não recolhem realmente o que faturam. Todo mundo vai estar competindo de forma igualitária. E isso é uma oportunidade. Até agora nós falamos de aumentos de alíquotas que podem acontecer. Nós falamos para você que você vai ter que se acostumar em ser talvez um simples híbrido. Nós falamos para você que para isso acontecer, talvez você tenha que investir um pouquinho no seu RP, no seu sistema interno para fazer as mudanças, vai ter um pouco de custo. Só que eu estou te dizendo que a competitividade entre as empresas do mesmo setor vai ser mais justa, porque o imposto não consegue ser pago daqui 30 dias ou não pago e parcelado. Ele vai ser retirado na hora do pagamento do cliente para a empresa, a parte do que diz respeito ao comitê gestor da reforma tributária. Então, temos riscos, mas temos também a oportunidade de existir pela primeira vez uma concorrência mais leal e mais párea entre as empresas. Vou dizer para você, hein? Medo só traz confusão. Qual é a substituição do medo? Conhecimento, entender. Isso te dá poder nas mãos, empresário, para que você aproveite a reforma como uma oportunidade. Se você quiser um plano claro sobre o que vai acontecer com a sua empresa no ano que vem, um plano que te mostre o cenário atual e quanto você vai pagar a partir do ano que vem, um plano que te mostre
o que você tem que tomar cuidado e o que você tem que fazer de imediato e o que você pode fazer daqui 2, 3 meses, porque você não pode perder tempo, a CVT Company faz para você. Nos procure, fale conosco. Eu tenho especialistas aqui que passam o dia fazendo planos e cenários de reforma tributária para as empresas que assim solicitam. Por quê? Porque você se prepara melhor. Da onde você vai tirar dinheiro? Você tem capital de giro para alguns investimentos? Você tem uma margem nos seus produtos que comporte você segurar o preço dele enquanto o concorrente vai ter que aumentar por causa das novas alíquotas? Tudo isso nós temos que discutir. Você tem que entender. E nós, a CVT Company, eu, Marcelo, estou aqui para te ajudar. Um grande abraço. Nos encontramos no próximo vídeo. E esse ano, eu tenho certeza que você deixa de ter medo da reforma tributária e entende que ela é uma oportunidade para a sua empresa.